Estamos de volta com o nosso Arena e a gente fala agora sobre economia e o temor de uma nova onda de inflação no mundo. A reabertura na China deve impulsionar o crescimento da economia global, mas acende um alerta para a inflação. Esse foi o cenário traçado no último dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, afirmou que o cenário econômico não é tão ruim quanto se temia há alguns meses. O FMI prevê que a China deve crescer 4,4% esse ano, acima da média global, que deve ser de 2,7%. Para a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a reabertura da China depois que quase 3 anos de restrições severas contra a Covid ocorreu, deve aumentar a pressão inflacionária. O impacto sobre a inflação seria um resultado do aumento da demanda por commodities e energia na segunda maior economia do mundo. Qual é a imagem que o Brasil deixa, Raquel? Felipe, o Brasil está com uma imagem... Bem, deixa eu reformular aqui. O Brasil chegou nesse fórum de Davos com o mundo ainda abalado pelos atos golpistas. Então, você percebia que todos os eventos que o ministro Fernando Haddad e a ministra Marina Silva chegavam, essa era a primeira questão que aparecia. Porque isso é algo realmente muito surpreendente, porque diferente de outros países como a China ou a Rússia, as credenciais democráticas brasileiras nunca estiveram em questionamento como dessa vez. E isso é um fator muito importante para o investimento. É algo que preocupa muito o investidor. Quando o investidor lá fora sempre olhou os famosos BRICS ou os grandes emergentes para investir, o Brasil sempre foi visto como, olha, um país que tem problemas, tal, mas aqui as instituições funcionam direitinho. Então, todo mundo se assustou. Eu acho que o ministro Haddad conseguiu dar algumas respostas, acalmar um pouco a situação, até porque a situação por aqui também parece um pouco mais calma, com umas respostas internas que aconteceu de investigação, de punição, mas isso atrapalhou um pouco o desempenho, porque era para ter ficado focado ali no papel do Brasil como potência ambiental, até por isso que Haddad leva a Marina Silva e, claro, também faz falta a figura do presidente Lula, que atrairia muito mais atenção dos investidores internacionais para o Brasil. Enfim. Obrigado, Raquel. Boris, como é que você viu essa estreia internacional do ministro da Fazenda? O Haddad falou de uma nova regra fiscal que ele ainda precisa apresentar, não deu maiores detalhes, da reforma tributária aí dividida entre primeiro semestre e segundo, mas a gente também não sabe se vai se estender até 2024 essa tramitação. Falou de sustentabilidade fiscal e ambiental ali ao lado da Marina Silva. Como você viu a representatividade do Brasil na figura dele? O Fernando Haddad, ele fez a capa de um livro e colocou capítulo por capítulo, fez um índice até brilhante. Agora o livro está em branco, não tem nenhuma explicação clara, objetiva do que o governo quer. Eu acho que ele fez uma colocação política da tentativa de traçar rumos, mas ainda não aconteceu nada em termos de informação. A gente já sabe que vai ser fatiada a reforma tributária. Tem gente ainda temendo um aumento da carga tributária, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que o ministro Fernando Haddad continua sendo uma interrogação, ao contrário da ministra Marina Silva, que levou luzes da política ambiental brasileira para Davos. E nesse quadro todo a gente não pode esquecer da guerra. Tem uma guerra aí que manipula a economia. Então, o quadro é um quadro muito complicado. Eu acho que o ministro ainda não traçou rumos absolutos para apresentar uma proposta de reforma tributária
que consiga vingar no Congresso. Tem a reforma tributária proposta pelo API, na qual ele se baseia, mas eu não estou vendo ainda vontade política, não porque o governo não tem vontade política, é porque não tem um projeto consistente. Eu acho que não dá para fazer em 6 meses uma reforma de uma parte da tributação brasileira e nos outros 6 meses outra. Isso é uma discussão para muito tempo que envolve interesses gigantescos. É isso, Felipe. O API citado pelo Boris é o economista Bernardo Api, é o autor desse projeto de reforma tributária, e o Fernando Haddad, Paulo, disse que vai fatiar, né, para usar o verbo do Boris. Quer dizer, primeiro semestre seria a reforma tributária dos impostos sobre consumo, segundo semestre dos impostos sobre renda. E, como a Raquel sempre coloca, no debate dos impostos sobre renda, você tem mais polêmicas, mais posições divergentes, mais dificuldade de se chegar a um consenso. Por isso que a questão do ICMS está sendo arrastada aqui para o primeiro semestre, porque ela já está... Diga, Raquel. Não, termina, depois eu falo. Porque ela já está mais amadurecida, com debates aí acontecendo ao longo dos últimos anos. Quer complementar, Raquel? Fica à vontade. Não, imagina, não, Paulo, segue. Paulo, eu só queria perguntar se para você o Haddad também é uma incógnita. Hein? Certamente. Eu acho ele uma incógnita, assim. E assim, eu acho que tem uma situação, a situação política, então quer dizer, o Brasil chega lá a Davos e tal com um novo governo, com um presidente que o mundo já conhece, né, e que tinha uma relação boa com o resto do mundo e tal. E na questão ambiental, como disse o próprio Boris, a Marina Silva ela é muito representativa desses princípios, né, que o mundo, então, busca em relação a esse tema. Agora, o Haddad é, de fato, uma incógnita quase completa. Eu não sei o que ele é capaz de fazer na economia. Eu acho que essa discussão sobre tributação é um sonho. Eu acho que isso aí não vai para... Porque essa discussão é muito séria, ela e muito grave, e apesar de ser muito importante, eu acho que não é de interesse de quase ninguém que ela prospere. Então, eu acho que como propaganda do governo que está começando é muito boa, vamos mexer nos impostos, vamos tirar o pobre da tributação, vamos diminuir a tributação no consumo. Eu acho que isso aí é só fantasia. Seria muito bom que isso acontecesse, né? Não estou dizendo que é ótimo, mas eu acho que não tem nem espaço político para isso acontecer agora, nesse momento. Então, eu acho que é meio tá jogando para a torcida. Eu espero que não seja, que eu esteja errado, mas eu acho que nada disso vai prosperar, pelo menos agora, no primeiro semestre. Eu acho quase impossível. O Paulo falou de espaço político, mas também tem a questão fiscal, né? Um impacto muito grande, e o Haddad estava preocupado com isso. Mas é que eu vou discordar um pouquinho de vocês, tanto do Boris quanto do Paulo, sobre essa questão do Haddad ser uma incógnita. Eu acho que ainda não, claro que ainda não está claro a regra fiscal e etc., mas ao contrário de todo aquele receio que o mercado tinha do Haddad lá atrás, hoje o mercado tem uma enorme boa vontade com o Haddad, uma torcida enorme por ele, porque o mercado tem um problema muito pior que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Porque enquanto o Haddad estava lá tentando vender o Brasil, tentando passar uma seriedade fiscal, o Lula estava aqui batendo no Banco Central, dando um monte de declaração de que não tinha problema ter um pouquinho mais de inflação, de que o problema do Brasil é a conta de juros, assim, falando cada barbaridade. Reclamando então, assim, da autonomia do Banco Central. Exato. E ainda dizendo que os empresários não trabalham na prática, que quem trabalha são os empregados dos empresários, aqueles que criaram os empregos. Exato. Então, assim, a sensação que eu tenho hoje, e eu converso, né, demais por ofício, com o mercado financeiro, com os banqueiros, etc., que, assim, existe uma torcida pelo ministro Fernando Haddad enorme, porque ele está tentando, apesar de tudo que a gente imaginava lá atrás, e muita gente há muito receio ao nome dele, ele vem dando seguidas declarações de tentar colocar ali uma linha fiscal, fazer uma reforma tributária. A gente sabe que ele não tem esse cacife político para bater de frente para o Lula, mas ele está tentando. Então, assim, o Lula, que tem o poder, né, que tem, na verdade, a caneta, ele já disse isso claramente, que ele quer interferir diretamente na política econômica, ele é muito mais o problema do que
o Haddad neste momento. E, Paulo, discordo de você. Eu acho que a reforma do ICMS, se o governo se esforçar, e eu acho que aí o Lula tem demonstrado que ele sabe que isso aí vai ser um ganho político para ele importante, ela está assim, olha, para bater pro gol. Poxa. Ela vem já do governo Bolsonaro, já lá do Rodrigo Maia, redondinha, já pronta, vai ser difícil. As barganhas são grandes, o Centrão vai cobrar caro, mas eu acho que tem chance de passar. Eu quero festejar isso contigo. Agora é só essa parte que tem mais chance, né? Sim, Nas é um outras pedacinho. você vê maior problema, tributação de grandes fortunas, IR, Não tô falando que vai ser dividendos. fácil não, tá, gente? Só estou falando que vai ser bem difícil, E mas nessa eu aí- acho que tem chance. Ainda envolve aquela negociação com os estados, quer dizer, precisa ter um fundo de compensação que o governo precisaria aprovar, conceder, né? Que o Paulo Guedes não queria antes, é isso, Raquel? Sim, então você tem a questão dos estados, você tem os grandes municípios que vão perder muita receita, estão reclamando muito da reforma, você tem o setor de serviços, mas eu acho que com um pouco de negociação política você consegue desfazer esses nós. Muito do trabalho dessa reforma já foi feito lá atrás. Camila, como é que você vê essa tensão entre as declarações do Lula, o próprio mercado, a posição do Fernando Haddad, que no começo chegou até a ser atropelado na questão, por exemplo, da desoneração dos combustíveis? Ele estava preocupado com o espaço fiscal, aí ele fala uma coisa, o Lula vê que se ele voltar imposto rapidamente ele perde popularidade, aí decide fazer outra. Ele está lá num evento internacional falando algumas coisas, o Lula está aqui criando polêmica com as declarações. Qual é a sua análise? Olha, eu acho que ainda mais no começo do governo, esse tipo de desencontro até que é razoavelmente esperado, assim, quer dizer, eu imagino que ao longo do tempo, né, comece a se alinhar um pouco mais o discurso. Agora, eu acho que com certeza o Haddad vai querer deixar um legado dele, né, como ministro, acho que da mesma forma que ele fez quando ele foi ministro da Educação, né, que, enfim, fez reformas, né, enfim, deixou um legado importante. Eu acho que ele vai procurar fazer o mesmo e eu acho que a tendência do Lula é apoiar. Então, eu acho que eles ainda precisam encontrar esse ajuste. Obrigado, Camila. Boris, como é que você viu essa declaração do Lula falando, sugerindo que os empresários não trabalham? Quem trabalha são os empregados dos empresários, portanto, os trabalhadores. É óbvio que aqui a gente está dizendo que todo mundo trabalha. Né? Quem gera emprego também trabalha. É que ele fez um discurso ali mais numa linha que ele é criticado muitas vezes como populista, dividindo ricos e pobres, e acabou gerando muitas reações. Ele falou para um determinado público num determinado momento. Felipe, você acha que ele não sabe? Você acha que ele não aprendeu durante as duas gestões dele quem trabalha, quem não trabalha? Será que ele não sabe exatamente que posição o empresariado tem na economia? Ele é uma fala populista, né? Uma fala de palanque. Provavelmente, eu não sei que impulso ele teve. Quer dizer, é uma enorme bobagem o que ele falou. É uma enorme bobagem. Não cabe num compêndio, eu ia falar de ginásio de ensino fundamental, né? Não dá. É o presidente da República falar uma bobagem desse nível. Eu estou achando que ele estava lá, ele foi deliberado por um determinado público, num determinado momento, e uma fala populista. Ele não acredita naquilo, ele sabe muito bem como as coisas funcionam. Obrigado, Boris. E Paulo, muitas vezes se fala em empresário e se pensa sempre no empresário bilionário, mas existem muitos empreendedores que vão criando o seu negócio, que vão crescendo, que vão se tornando esses empresários com diversas lojas, por exemplo, e eles saem de baixo com muita luta, né? E muitas reações houve nas redes sociais, por parte até de empresários, dizendo, olha, os brasileiros, pagadores de impostos, estão trabalhando para muito político aí, que não parece fazer muita coisa, né? E houve a crítica contrária também. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que, inclusive, o pequeno e médio empreendedor tem uma função importantíssima na economia do país.
né? Então, sempre o discurso populista tem esse costume de rotular e tal. Então, quer dizer, o Lula falar isso aí, ele está criando um rótulo, né? E as pessoas... E eu concordo com o Boris, ele sabe perfeitamente quem é quem, né? E a população também sabe? Apesar dessa cultura de patrão contra empregado ter prosperado no Brasil, porque ainda é muito assim, né? Então, quer dizer, o Brasil é recordista de causa trabalhista e tal, porque tem sempre ali uma rusga entre funcionário e o seu empregador e tal. É uma questão cultural, mas aquele que é pequeno e médio empreendedor é o que mais sofre, porque é o que tem menos acesso, é o que passa mais perrengue para pagar o funcionário Então, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Seria muito importante, inclusive nesse processo de formação, aí, de consolidação da nossa democracia, que esse discurso também perdesse um pouco de espaço, né, e cedesse espaço para um discurso mais de enxergar todo mundo como importante, né? O empregador é importante, o empresário é importante, o funcionário é importante, todo mundo tem que colaborar para o país funcionar. Então, esse papo de ficar demonizando um ou outro é sempre prejudicial, né? Mas, como o Boris mesmo disse, como ele está sempre em campanha, né, vai ser difícil livrar o Lula desse tipo de discurso enquanto ele estiver no poder e com a caneta na mão. E sempre andou e viajou muito com empresários, né?